Bom, amigos que estão hoje nos acompanhando através do YouTube, né, que nós já estamos lá no ar, queria agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente tem a satisfação de ter um colega nosso da USP, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, foi já pró-reitor de pesquisa da USP também. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que está sempre sendo isso muito discutido, saber um pouquinho sobre os problemas e desafios da pesquisa no Brasil. A gente produz muito, a gente produz pouco, o que a gente produz tem qualidade competitiva com o exterior ou não, enfim, essa vai ser a ideia hoje da gente discutir. Então, o professor Krieger, ele vai, então, inicialmente, aí, nos primeiros 30 minutos, ele decidiu não projetar slides nenhum, ele vai procurar oralmente tratar desse tema, né? E aí a ideia, como é o formato que a gente tem feito, nos 30 minutos finais, a gente vai abrir para discussão, para pergunta, trazer outras questões. Vocês que estão nos acompanhando no YouTube, quiserem, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, na medida do possível, eu vou trazer aqui para o professor Krieger responder. Vou dispensar a apresentação do professor Krieger, porque o currículo dele, se eu tivesse que começar a falar, a gente não teria tempo suficiente nos 60 minutos aqui. Então, ao agradecer ele mais uma vez a gentileza de ter aceito o convite, eu passo a palavra imediatamente para ele dar início à apresentação. Então, por favor, professor Krieger. Bom, Hélio, primeiro eu gostaria de cumprimentá-lo. Essa série que você vem fazendo realmente é bastante importante, tem a oportunidade aí de ter várias discussões. Esse tema de hoje, eu acho que é um tema que é muito comum a todos nós que andamos no meio acadêmico, né? E ele é interessante porque há várias formas de abordá-lo. E eu gostaria de discutir aqui com vocês, para preparar para a nossa discussão, levantar alguns aspectos da pesquisa acadêmica, mas dada a interligação com o setor produtivo, a pesquisa em desenvolvimento, nós vamos ter que fazer também alguns paralelos. E finalmente, eu gostaria, a título de provocação, salientar algumas questões estruturais que eu julgo serem bastante importantes aí nessa equação, de como é que a gente pode melhorar as coisas. Então, a questão da pesquisa acadêmica brasileira, se a gente olhar o passado recente, os últimos 30, 40 anos, é um caso de sucesso. Eu acho que vários dos colegas que participaram desse projeto de Estado ainda estão entre nós, e a gente viu que aquele esforço da implantação da pós-graduação e o aumento foi uma coisa assim espetacular. Foi poucos projetos que nós tivemos perenes, que não eram ligados à gestão de um governo, de um reitor, e que aconteceu de uma forma bastante ampla no país. E o que se viu é que, à medida que a gente tinha uma progressão, um aumento da formação de mestres e doutores, nós tivemos também um progresso na produção científica. Em termos numéricos, as duas curvas têm praticamente a mesma inclinação, quando a gente vai do início da década de 80 até hoje, praticamente. E o que chama atenção é que ali pela década de 80, a gente produzia algo menos de 0,5% do número de artigos que era produzido no mundo. E, mais recentemente, nós estamos acima de 2,5%. E isso praticamente acompanhou o desenvolvimento da pós-graduação. Bom, após esse exercício de sucesso, evidentemente que a gente precisa começar a olhar o modelo, o que é que nós estamos fazendo. Já foi até colocado pelo Hélio, quer dizer, a questão da relevância. Medir relevância não é uma coisa muito simples. Existem vários indicadores disponíveis, mas indicadores têm que ser olhados com cuidado. Agora, pegando pelo menos a questão numérica, se nós considerarmos, desde aquele esforço que aconteceu
na década de 80 até hoje, que a gente produz praticamente um pouco mais de 2,5%, o que nós vamos ver é que o país saiu de uma colocação abaixo da 20ª posição mundial e chegou a cerca de 13º, em termos de número de papers. Agora, quando a gente começa a agregar a questão relevância, em que pese os diferentes indicadores, etc., se a gente utilizar, por exemplo, o nível de citações, uma coisa interessante acontece. Então, de 13º, nós vamos para 24º. Quer dizer, então, significa que nós aprendemos a produzir papers, mas talvez tenhamos que começar a ser mais cuidadosos na relevância desses papers. Evidentemente que pode ser argumentado que nós estamos abaixo do Equador, tem questões de aceitação e tudo, mas eu acho que são bem aceitas as questões de que há um espaço grande para a gente melhorar a relevância do que vem sendo feito. Agora, ainda olhando para esses dados, 13ª posição ou 24ª posição em termos de relevância, quer dizer, isso está bom, isso está ruim para o Brasil, quer dizer, que parâmetro que nós vamos utilizar? Eu acho que um parâmetro que pode dirigir é o tamanho da nossa economia. Então, nós somos, basicamente, a 10ª economia. Então, mesmo estando em 13º, talvez a gente, só com base nesse outro indicador, a gente deveria estar com uma performance, com um desempenho um pouco melhor. E eu acho que vai ser importante manter essas duas coisas, essa relevância da questão econômica. Agora, o que acontece com a questão das publicações brasileiras? Elas, em média, há muito tempo, a gente aumentava o número, mas quando a gente olha para os números da relevância, mesmo normalizando por áreas, etc., nós ficamos abaixo da média mundial. Significa que a média mundial é 1, e nós estamos, por muito tempo, nós ficamos a 0,6, 0,8, ou seja, 20%, 30% abaixo da média mundial. Nos últimos anos, já depois de 2012, 2013, 2014, começou a haver uma tendência, primeiro em São Paulo, mas também no Brasil, de a gente se aproximar ou até passar em algumas áreas essa média, né? Quer dizer, está acima de 1. E o que é interessante é que, embora a gente não possa atribuir um valor específico à causa desse fenômeno, ele tem uma associação muito forte com a nossa internacionalização. Então, esse é um fenômeno que começou a ser percebido, primeiro por um levantamento da Royal Society, né, sugerindo que quando tinha participação de pesquisadores de vários países, um paper era mais citado do que um, talvez, feito por pesquisadores somente de um local. E depois essa história se reproduziu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, até mesmo quando nós, brasileiros, publicamos os hermanos argentinos e chilenos, esses papers acabam tendo mais citações do que se fossem feitos só em um país. Então, quer dizer, essa ideia de que a internalização ela é intuitiva, né? Porque você começa a discutir mais as coisas, ter acesso a pessoas com diferentes expertises, às vezes numa área ou numa abordagem interdisciplinar de um mesmo problema, isso é mais ou menos aceito hoje, que isso é importante. Então, essa questão da internacionalização, embora a gente não possa, francamente, dizer que é a causa, mas é uma associação bastante forte aí que pode estar contribuindo. Mas tem questões que eu acho que a gente precisa começar a olhar. O que está acontecendo nos nossos laboratórios, quem faz a pesquisa nos nossos laboratórios versus quem faz a pesquisa nos laboratórios das universidades de ponta nos Estados Unidos. Lembrando que, quando a gente pega algumas das federais, as públicas de São Paulo, elas estão no pico da pirâmide, né? Então, frequentemente, a gente olha o que é que está acontecendo com essas melhores universidades também nos Estados Unidos. E uma primeira coisa que chama atenção é que as nossas universidades, especialmente as universidades paulistas, elas têm feito um esforço muito grande, já desde então da década de 80 e permanece até hoje, com a formação de mestres e doutores.
Quer dizer, isso é uma fórmula que deu certo, mas eu acho que a gente tem que começar a se perguntar, será que é isso mesmo que nós temos que continuar fazendo? Então, por exemplo, tem alguns números interessantes que nós começamos a observar por ocasião da época que eu estava na pró-reitoria, fazendo o mapeamento dessa situação na universidade, mas esses números ainda se mantêm, que é praticamente o seguinte, a Universidade de São Paulo, ela praticamente forma um pós-graduando por docente por ano. Então, se nós pegarmos os mestres e doutores, são cerca de 6 mil mestres e doutores formados por ano pela USP, nós temos cerca de 5.800, tínhamos 6 mil docentes, está praticamente 1 para 1. Não é? Quer dizer, e o que significa isso? Quer dizer, esse número é bom, ele é alto, ele é baixo. Aí nós começamos a fazer algumas indagações com relação ao postdoc, que é um indivíduo que já teve a sua formação de pós-graduação, ele não é completamente independente, ele depende do laboratório, mas ele é um indivíduo que é mais focado, ele não precisa atender os cursos, e é quem faz grande parte da pesquisa nessas universidades que ocupam o mesmo lugar que essas federais, ou que a USP, a Unicamp e a Unesp. Ou seja, em geral, você tem de 2 a 3 postdocs por docentes em algumas dessas universidades no exterior. E a grande pergunta é, e a USP? Quantos postdocs ela tem por docente? Nós nos surpreendemos quando nós vimos que o número é cerca de 2 ou 3 postdocs para cada 10 docentes. Ou seja, essa relação é muito menor do que aquela que tem nos laboratórios dos pesquisadores com os quais, normalmente, o sistema quer comparar com a USP, com a Unicamp, com a UFRJ, com a UFMG e assim por diante, ou seja, aquelas chamadas universidades de pesquisa. Então, essa questão, eu acho que eu julgo importante para as pessoas pensarem. Quer dizer, será que esses números que nós temos precisam ser repensados? Será que precisa ter uma redistribuição no esforço das universidades de pesquisa com relação ao número de pesquisadores que estão nos nossos laboratórios fazendo pesquisa de qualidade? Não é? Quer dizer, então, esse é um primeiro elemento que eu gostaria de colocar para discussão. O outro ponto que eu mencionei foi essa questão dos esforços que já vêm sendo feitos com a internacionalização, especialmente com aqueles dados iniciais da Royal Society, que foram reproduzidos, aonde se viu que vale a pena não só procurar internacionalizar os alunos que saem do Brasil, houve um esforço muito grande para fazer isso, mas alunos que viessem para o Brasil. Não sei se nós aproveitamos todas as oportunidades, especialmente no Cone Sul, talvez existam oportunidades comparativas que nós deveríamos estar explorando para atrair mais alunos e, eventualmente, pós-graduandos ou indivíduos que já têm o seu doutorado para fazer o postdoc aqui. Não sei se nós temos a mesma capacidade de atração que os países da Europa ou os Estados Unidos, mas talvez a gente consiga, aqui no nosso ambiente da América do Sul, atrair alguns desses elementos. Então, eu acho que essa é uma primeira imagem que eu gostaria de deixar para a nossa discussão do nosso ambiente acadêmico. O segundo ponto que eu gostaria de colocar com vocês agora é a questão do financiamento da pesquisa e desenvolvimento. Porque, de certa maneira, o financiamento da pesquisa ele está dentro desse bojo. Ele não representa o conjunto, mas ele faz parte desse bojo. E aí que as coisas começam a ser problemáticas. Porque nós somos a 10ª economia, mas quando nós observamos esse valor per capita, quer dizer, nós temos uma renda per capita, não vou nem incluir agora essa desvalorização do real, mas era de cerca de 10, 11 mil dólares por pessoa, enquanto que os Estados Unidos, 55 mil dólares, alguns países da Europa com valores até mais altos, Canadá e assim por diante. Então, isso começa a trazer alguns problemas para a questão de que nós somos uma economia grande, mas, na realidade,
nós somos um país de renda média. Não é? Nós temos um sistema de ciência e tecnologia bem estruturado, eu acho que desde a criação do CNPq, mas mais ainda depois, nos últimos 10, 15 anos, existe uma série de elementos que mostram, por exemplo, a criação dos fundos setoriais, lei de inovação, a política industrial e tecnológica, o comércio exterior, lei do bem. Quer dizer, pelo menos no papel, existe uma série de elementos aí que a gente pode dizer que nós temos um sistema de ciência e tecnologia. Claro que vários de vocês vão se perguntar como é que São Paulo, o estado de São Paulo, que representa quase 1/3 do PIB do país, e a cidade de São Paulo, a região metropolitana, que tem quase 2/3 do PIB de São Paulo, não tem um parque tecnológico, sendo que tem a maior universidade de pesquisa do país, que é a Universidade de São Paulo. Essas são questões que realmente são muito difíceis de ser explicadas, não faz o menor sentido, independente das dificuldades que eu acho que nós temos. Mas a questão é que quanto que a gente investe em ciência e tecnologia? Esse é um grande problema. A gente investe pouco. Nós investimos cerca de 1,1% do PIB. Quer dizer, e esse valor comparado primeiro, a quem está aspirando a estar no primeiro time, seriam Coreia do Sul, Israel, que investem em números da ordem de 3,5% a 4,5% do PIB, ou, se a gente quiser chegar próximo da OECD, aonde você tem valores de 2,6% do PIB. Então, aí a gente começa a ver que nós temos realmente problemas complicados. Somos um país de renda média, investimos pouco, não é? Apesar de ser uma economia grande, e isso certamente tem impacto na pesquisa da universidade, assim como na pesquisa de ciência e desenvolvimento. Eu até acho interessante que há poucos dias atrás nós estávamos, especialmente aqui no estado de São Paulo, estamos ainda numa discussão com o governo se ele vai retirar recursos das 3 universidades e da FAPESP, e, ao mesmo tempo, a China estava anunciando que ia aumentar em 10% a verba de P&D no país. A China, que já é o segundo país que mais investe e que já está chegando muito próxima do investimento da maior economia, que é a americana. Então, nós já estamos falando aí de 480 bilhões de dólares da China versus cerca de 580 bilhões de dólares dos Estados Unidos. E nós discutimos, nós vamos tirar dinheiro da FAPESP, tirar dinheiro. Então, quer dizer, tem um problema aí que essa disfuncionalidade é uma questão muito importante para nós. Quer dizer, nós temos que correr atrás do prejuízo e, aparentemente, estamos sem foco, o que é um dos grandes problemas que eu acho que nós temos aqui, é a questão de foco. Eu gostaria de, rapidamente, falar um pouco da questão das patentes, porque, frequentemente, nós temos aquela patentite aguda. Tá? Então, a primeira coisa é que o conceito de patente, quem faz patente, aqui no nosso meio, às vezes ele vem enviesado. Eu já vi governadores entrando na FAPESP para dar, em cerimônia, para dar posse à presidência de um novo presidente da FAPESP, comentando que as universidades paulistas produzem poucas patentes. Quer dizer, então, tem de novo, uma dissociação. Se nós pegarmos simplesmente um corte, 2012, e comparar o Brasil e a Coreia do Sul, só para ilustrar esse ponto das patentes, nós vamos ver que, naquele ano, entre os 10 maiores patenteadores brasileiros, existiam 7 institutos de pesquisa ou universidades na lista, enquanto que na Coreia do Sul não existia nenhuma, eram só empresas. A USP ocupava, eu não diria ser o honroso, mas ocupava o 2º lugar. E vai ficar claro o que eu estou dizendo, é porque eu não sei se a USP deveria estar. É claro que nós nos sentimos muito honrosos de estar no 2º lugar, mas eu não sei se ela tem que ser a 2ª maior patenteadora do país. E para dar uma ideia, naquele ano, a Petrobras, que foi a número 1, tinha cerca de 30 novas patentes, enquanto que a LG Electronics, a primeira da Coreia do Sul, 6.000. Então, entre as 10 maiores patenteadores brasileiros, 7 institutos de pesquisa ou universidades.
e a primeira empresa produzindo 30. Entre os 10 primeiros da Coreia do Sul, não tinha nenhuma universidade, e a primeira, que é a LG Electronics, naquele ano, cerca de 6 mil patentes. Então, isso tem que nos dizer alguma coisa. Agora, esse é um fenômeno da Coreia do Sul? Não. Se nós olharmos os Estados Unidos, quem é que patenteia nos Estados Unidos? Bom, nós vamos ver que, ao longo do tempo, as universidades são responsáveis por 3,8% das patentes americanas. E esse número está inflado. Está inflado por quê? Porque quando um brasileiro ou alguém da Coreia do Sul, da academia, vai ter uma patente, a gente patenteia nos Estados Unidos. Então, na realidade, as patentes de pesquisa americana, de universidades, não são 3,8%, são menos de 2%. Então, quer dizer, 98% das patentes nos Estados Unidos são feitas por empresas. E aí é o problema de a gente não sabe se sente orgulhoso ou não de a USP estar na segunda posição, porque ela não deveria estar lá. E talvez o número de patentes que a USP teve naquele ano esteja adequado para a universidade, mas não está para para quem deveria estar patenteando no Brasil. Então, esses dados eu acho que são interessantes para colocar em perspectiva. E aí a questão fundamental é quais são os gargalos que nós temos. Evidentemente que eu poderia falar aqui da Lei 266 de importação e etc., mas como vocês todos conhecem isso muito bem, eu vou deixar isso de lado. Uma questão que eu gostaria, para finalizar essa introdução, essa provocação, é colocar um elemento que poucas vezes eu vejo nas nossas discussões, que é a questão da abertura ou do fechamento da nossa economia. E o que ela representa isso, não só para o crescimento do país, mas fundamentalmente para o investimento em pesquisa e desenvolvimento e, evidentemente, da pesquisa nas nossas universidades. Então, eu vou dar alguns elementos agora para vocês. Se nós pegarmos 6 indicadores que os economistas levantaram e fizerem uma avaliação de quão aberta ou quão fechada são as economias do G20, vocês vão ver que nós temos um honroso último lugar. Então, usando 6 indicadores para comparar 20 países, nós temos o honroso último lugar. E as coisas continuam assim. Quando a gente começa a ver quanto da nossa economia, ou seja, das riquezas do GNP do Brasil, que a gente produz em um ano, o quanto disso envolve importações e exportações, de novo, vocês vão ver que nós temos menos de 20%. E isso é um número muito ruim. Então, nós mais ou menos exportamos 12%, 13% do PIB e importamos menos 8%, 10% do PIB. Isso mostra uma limitação muito grande. Se nós pegarmos, por exemplo, a média desses gastos, na melhor das hipóteses, no nosso caso, foi cerca de 25%. E quando a gente olha no G20, esse número é muito superior. Aí a gente pode chegar e começar a olhar um pouco mais em detalhes. Quantas empresas exportadoras tem aqui no Brasil? Cerca de 20 mil. Isso dá mais ou menos uma empresa para cada 10 mil brasileiros. O problema é que a Noruega, que tem 5 milhões de pessoas, tem o mesmo número de empresas exportadoras. Ou seja, ela tem uma empresa exportadora para cada 250 noruegueses. E isso começa, então, a dar uma ideia de que nós estamos fazendo um jogo que é muito voltado para o consumo interno. Isso significa não tem competição, não tem desafio, e se nós estamos produzindo estoque de conhecimento da universidade, ele provavelmente tem pouca chance de ser utilizado aqui. Por quê? Porque quem deveria estar fazendo isso são as empresas que deveriam estar competindo, não é? Teria todo o sistema, universidades, institutos de pesquisa e laboratórios de pesquisa das empresas. E aí é que a coisa está falhando. Agora, não dá como um desses elementos falhar e o outro dar certo. Então, quando a gente fala de
tornar a pesquisa acadêmica competitiva, ela, infelizmente, depende desses elementos que eu acabei de colocar para vocês. Então, por exemplo, o fato da gente estar exportando, em 2017, só 12,5% do nosso PIB, como é que compara, por exemplo, com a Rússia e o Chile? É cerca de 1/3 do que eles faziam, ou seja, metade do que a Rússia e o Chile faziam. E se nós vamos comparar com o México, claro que ele está próximo ali dos Estados Unidos, etc., mas é 1/3 da porcentagem do que o México faz com as exportações no seu PIB. Então, vocês veem que sempre são goleadas que nós estamos levando quando a gente está falando em abertura de economia. Em média, o Brasil tarifa 8,8% das suas importações. Como é que isso compara com outros países? 0,6% no Chile, 1,6% nos Estados Unidos. O Banco Mundial ranqueou 190 países com facilidade de transações comerciais entre países. O Brasil, em 190, ficou na posição 139. Nós somos a 10ª maior economia do planeta. Em facilidade de transações comerciais, nós somos o 139. Então, quer dizer, esse é um problema muito forte para nós. Bom, nós somos a 10ª economia, exportamos. Evidentemente que vocês sabem quais são os 10, na nossa pauta de exportação, quais são os nossos 10 maiores produtos. Então, número 1, soja. Número 2, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de frango. Número 8, manufaturados. Número 8, manufaturados. Depois ainda tem número 9, farelo de soja e café. Esses são os dados do 2019, mas não são muito diferentes de outros anos. O que é que a gente importa? Óleos combustíveis, número 1, adubos e fertilizantes, demais produtos de indústria de transformação, equipamentos de telecomunicação, válvulas e tubos termiônicas, compostos organo-inorgânicos, obras de ferro ou aço. Apesar de sermos um dos maiores exportadores de ferro, depois a gente importa aço. Partes e acessórios de veículos automotivos, óleos brutos e petróleos, e em 10º, plataformas de petróleo. Então, o que eu gostaria para situar a nossa discussão é essa provocação, especialmente por causa desse último item. Não é? Então, o que nós vimos é que nós temos o sistema de ciência e tecnologia organizado, não é? Isso é fundamental, não adianta falar em pesquisa acadêmica se nós não tivermos todo esse contínuo, e talvez seja a hora da gente pensar que os poucos recursos que a gente tem, como é que nós vamos priorizar isso? Será que nós deveríamos estar vocacionando as nossas universidades? Porque até onde eu sei, se exige o mesmo de todas as universidades. Quer dizer, não interessa se é uma universidade aqui em São Paulo ou no Acre. Nós não estamos discutindo relevância das universidades. Porque a Universidade do Acre, Federal do Acre, é muito relevante para o ambiente que ela está, assim como a Universidade de São Paulo, a Unesp e a Unicamp são muito relevantes aqui no nosso meio. Agora, será que elas têm que ter a mesma característica? Será que a pós-graduação tem que ter o mesmo regramento para todos os programas de todas essas universidades? Será que o esforço que as universidades de pesquisa estão fazendo hoje na formação de mestres e doutores está equilibrado com a ideia de que nós deveríamos ter mais pós-docs envolvidos no nosso ambiente? Eu acho que estão sendo feitos avanços muito grandes na racionalização de equipamentos, a ideia de utilização das facilities multiusuárias, não só dentro de uma universidade, mas entre universidades. Aqui em São Paulo isso está procurando ser feito. Agora, existe um espaço muito melhor, por exemplo, para alocação de apoio técnico, que nos nossos grandes não é possível a contratação de técnicos. Em alguns países isto é. Então, como é que nós estamos fazendo isso dentro das nossas universidades? Será que a lógica da alocação dos técnicos para apoio à pesquisa levam em consideração a qualidade de quem está fazendo a pesquisa? Será que nós estamos atendendo a todos da melhor forma possível, principalmente aqueles que mais precisam? Será que nós estamos tendo a preocupação de que esse é um elemento fundamental, inclusive, para capacitar
os pesquisadores de uma universidade a trazer mais recursos, porque quem paga o recurso da pesquisa é o recurso externo, mas ele tem que ter essa infraestrutura. A questão do parque tecnológico, eu não vou nem mencionar em São Paulo, porque é realmente um aspecto disfuncional da nossa estrutura não ter isso. E eu gostaria de deixar como mensagem principal para a nossa discussão algo que eu tenho visto pouco nessas discussões, que é o papel da nossa economia fechada para a nossa capacidade não só fazer pesquisa acadêmica, mas fundamentalmente pesquisa e desenvolvimento. Gostaria só de lembrar para vocês que nos nossos laboratórios, eu estou formando gente, por exemplo, que faz pesquisa em regeneração cardíaca, vai fazer pesquisa com células-tronco, e estão abrindo empresas. Como é que esse indivíduo pode ser competitivo se todos os insumos que a gente usa são importados? E nós temos uma dificuldade muito grande, não só burocrática, mas de impostos que são pagos. E esse indivíduo que sai dos nossos laboratórios, ele não tem que ser hoje competitivo no Brasil, ele tem que ser competitivo no mundo. Quer dizer, eu quase que diria que é um exercício fútil esse que nós estamos fazendo, para quem tem que sair da universidade. E se nós lembrarmos que tem vida inteligente fora da universidade, a gente antes falava, nossa, esse aluno meu é tão bom, ele tem que ficar na universidade. Não, ele tem que sair da universidade, porque ele tem que fazer a roda girar para que exatamente a universidade possa existir. Ela precisa de recursos, a universidade de pesquisa é uma universidade cara, e por isso talvez a gente tenha que pensar numa melhor vocação das nossas universidades e separá-las um pouco com base nesses elementos. Então, esses seriam os pontos que eu sugeriria para a discussão que nós vamos ter agora. Beleza, ótima. Foi uma viagem realmente completa aí. Acho que você tocou em todos os pontos. Queria já aproveitar para agradecer a presença aqui do Emanuel Carrilho, do Hamilton Varela, nossos amigos, do professor Cardoso, professor Cláudio Rodrigues também, todos estão ali apostos aí acompanhando a sua apresentação. Eu começaria falando um pouquinho dessa relação que você falou, que a gente teria para cada 10 docentes, 3 pós-docs, né? Que isso, a nível mundial, Estados Unidos, você citou que seria 1 professor e 3 pós-docs trabalhando. Essa situação, qual que é a questão? É problema de dificuldade de dinheiro? Qual é a razão da gente poder fazer essa inversão? Como é que você viria isso aí? Bom, primeiro, eu acho que é um problema estrutural. Quer dizer, nós fizemos um projeto tão bom na pós-graduação que nós acabamos facilitando a vida do pesquisador, do docente, de atrair mestres e doutores. Quer dizer, nós temos que fazer o mesmo esforço na universidade, nas agências de fomento, para que tenha esse novo estímulo. Porque não adianta nada alguém chegar falando, não, olha, agora nós temos que ter mais pós-docs. Não, tem que acontecer algo, como nós demos exemplo de que pode ser feito, que foi o movimento da pós-graduação. Então, tem que ser uma ação concertada entre universidades, unidades, departamentos, não é? Mas junto com as agências financiadoras, para direcionar, olha, agora nós queremos ir para essa direção. Agora, isso coloca dificuldades. É para todo mundo? Todas as universidades têm que fazer isso? Aí que nós temos aquela dificuldade no Brasil de separar as coisas. Parece que se você está separando, você está segregando, e um é bom, o outro é ruim. Quer dizer, nós temos dificuldade em ver coisas diferentes como diferentes. E eu acho que, infelizmente, as questões econômicas vão fazer com que a gente, de afogadilho, tenha que começar a tomar novas decisões. Enquanto que a gente poderia estar num ambiente, digamos assim, um pouco mais desenhado, salvaguardando vocações. Quer dizer, não significa que uma universidade de pesquisa não vá fazer bom ensino, fazer boa extensão, da mesma maneira que uma universidade que é mais vocacionada para fazer extensão não tenha núcleos de excelência em pesquisa,
ou cursos de excelência, e que aquela que tem uma vocação muito mais para ensino também não possa ter núcleos de excelência, mas cada uma delas talvez comece a se especializar em determinados segmentos. Eu acho que cada vez está mais difícil, dada a complexidade do sistema, todos fazerem tudo. E certamente o pós-doc só vai se tornar uma prioridade se ele for tratado como prioridade dentro das universidades e junto às agências. Tem que ser um movimento concertado. Outra questão que você comentou, que eu acho que eu gostaria que você esclarecesse uma questão, é o seguinte, quando eu fiz o web seminár com o professor Goldenberg, perguntei um pouco o que é essa discussão que você acabou de falar, né? Universidade de pesquisa, nem todas, em princípio, deveriam ser, até usando o modelo lá fora, né? E que uma das coisas que ele entendeu que houve uma ruptura aí foi a questão da implantação do tempo integral, que naturalmente é uma coisa muito importante, né? Mas que ele, com o passar do tempo, essa questão dos critérios para uma pessoa estar exatamente no tempo integral, ela foi se desvirtuando e acabou sendo praticamente um direito adquirido, né? E ninguém quer voltar atrás. Como é que você vê essa questão? Essa questão, eu acho que é um dos fulcros da discussão. Quer dizer, se nós lembrarmos que a pandemia foi o turning point para os Estados Unidos, eu estou falando da pandemia de 2018. Até aquele momento, você poderia considerar que medicina não existia nos Estados Unidos. A medicina ocorria na Europa. E por conta daqueles movimentos e das pessoas que estavam indo para a Europa e voltando para os Estados Unidos, foi assim que foi criada a Johns Hopkins, quer dizer, foi assim que foi estabelecido o tempo integral, e disseram vai precisar fazer todo mundo tempo integral, dedicação exclusiva para poder fazer pesquisa, e aí é que virou o modelo de faculdade de medicina, não é? Nos Estados Unidos, foi a Johns Hopkins, aonde você tinha todas as pessoas em tempo integral para poder competir, ou pelo menos fazer o que as pessoas estavam vendo que era feito na Europa. Então, o centro era principalmente a Alemanha, a França, era onde a medicina estava mais avançada. E isso, nós começamos a fazer. Um exemplo típico disso foi Ribeirão Preto. A Universidade de São Paulo tem 2 faculdades de medicina. 3 agora. Mas até bem pouco tempo tinha 2. Tinha Ribeirão Preto e aqui em São Paulo. Muito bem, Ribeirão Preto foi criado no interior de uma maneira diferente. Todas as pessoas eram de dedicação exclusiva, pessoas vieram de todos os cantos do Brasil e do mundo para lá, e por um bom tempo, a maior parte dos professores de Ribeirão Preto, seja da parte clínica ou da parte básica, eram dedicação exclusiva. Evidentemente, a cidade cresceu, aquele problema de ter massa crítica fora da universidade, dentro, esse equilíbrio se mudou, e eu estou falando muito de uma escola que é profissional. E talvez tenha espaço também para você ter pessoas em tempo integral ou não tempo integral. Mas nós não precisamos reinventar a roda. A Harvard decidiu que ela é uma universidade de pesquisa. Então, não é todo mundo que é tempo integral, mas pelo menos 70% do faculty, dos professores, tem que ser tempo integral. Mas tem um excelente profissional lá fora que eu quero que auxilie aqui, não tem problema nenhum. Mas a identidade da universidade é muito clara. Então, talvez buscar um pouco esse equilíbrio. Não são todas as universidades que têm que ter gente em tempo integral, e quando houver, tem que estar justificado. É fácil você justificar o tempo integral para quem tem que fazer pesquisa e as demais atividades. É um pouco mais difícil, mas talvez ainda seja, se a atividade de pesquisa não seja tão intensa. Então, de novo, não pela questão americana, mas essa pandemia, pelo desastre econômico que está fazendo, talvez nos force a ter que, com a faca no pescoço, tomar alguma dessas decisões. E nem sempre é bom ter que tomar decisão com faca no pescoço. Então, é por isso que eu acho que esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui é muito importante. Para começar a encaminhar esse problema de uma forma menos apaixonada, mas mais racional. Você também colocou, você falou aí o que se a China, Estados Unidos investe, que é coisas de 500 bilhões
O Brasil, quanto está investindo hoje por ano em ciência e tecnologia, comparativamente com China e Estados Unidos? Menos de 10%, mas o problema, isso é o total, não é o que necessariamente chega na universidade. É muito pelo contrário, a gente sabe que o FNDCT todo é uma porcentagem disso, mas digamos que seja entre 40 e 50 milhões, não é? E até bem pouco tempo atrás, grande parte disso estava na chamada atividade de pesquisa das estatais. Principalmente a Petrobras era um exemplo típico disso, né? Quer dizer, agora, de novo, parte desse recurso a gente também tem que olhar, porque quem é que investe em pesquisa e desenvolvimento? É o sistema público? Não. Quer dizer, talvez a China seja um exemplo diferente, mas se você for olhar nos demais países, Europa, América do Norte, o percentual de recurso público é por volta de 0,7%, 0,8%, 0,9% do PIB. Quer dizer, para você ir disso para 3,5%, para 3,7%, quem está investindo é o setor privado. Evidentemente, o setor privado vai investir desde que tenha o ambiente favorável e amigável para fazer isso. E é isso que nós não estamos tendo sucesso. E quando eu menciono a questão da economia fechada, é um dos principais entraves. Pegue na minha área, por exemplo, que é a área da saúde, onde até bem pouco tempo atrás, ainda hoje, talvez a indústria farmacêutica é uma das que tem a maior intensidade de reinvestimento em pesquisa, cerca de 20% do faturamento. Está diminuindo um pouco, mas é cerca de 20%. Quer dizer, algumas das empresas tecnológicas fazem coisa parecida com isso. Agora, a pergunta é, o Brasil é o 7º mercado farmacêutico do mundo. Se o percentual que as empresas investem fora do país fosse aplicado aqui, esse recurso é maior do que tudo que a gente tem de recurso, FNDCT e tudo. Sejam as multinacionais, sejam as empresas nacionais. Ou seja, nós estamos perdendo a oportunidade. Agora, é porque ele não quer investir aqui, ele quer mandar o dinheiro para a matriz? Talvez em parte possa ser, mas é porque não tem condições. Se houvesse condições e o país conseguisse fazer a regulamentação adequada, nós teríamos uma enxurrada de recursos aqui, que não necessariamente todo vai para a universidade, mas o contínuo da pesquisa fundamental até a aplicação, a transformação de conhecimento em riqueza, isso tudo irriga o sistema. Então, hoje, na realidade, a gente está discutindo quirelas. Quer dizer, nem mesmo esses 40, 50 bilhões que aparece nominalmente que o Brasil investe, quer dizer, isso não está sob digamos assim, a égide do controle dos pesquisadores, das agências que atendem os pesquisadores. Isso está perdido aí nos ministérios, está perdido em estatais e assim por diante. E, evidentemente, que o nosso colega Brito já mostrou que no estado de São Paulo você tem já alguns elementos que são bem parecidos com a OECD ou com países europeus, onde parte do esforço já é feito pelo setor privado, ele estima que em 60% desse esforço já seja, o que não é muito diferente do que acontece nos países mais desenvolvidos, e 40% seria financiamento público. Então, acho que isso é importante. Quer dizer, nós estamos brigando para o Brasil investir mais, nós estamos ali no 1,1%. Eu não estou levando em consideração ainda a questão da nossa desvalorização, que eu não sei como é que vai ficar isso aí, porque foi uma desvalorização brutal. Mas a questão fundamental é que, para aumentar isso aí, não é às custas de dinheiro público. Quer dizer, então, é de dinheiro privado que vai ter que entrar. E que parte dele ele vai até cair dentro da universidade. Assim como o serviço privado, os institutos de pesquisa privados, as empresas, também fazem uso de recurso público. Isso é o que a gente vê nos Estados Unidos, né? O professor Brito está aí também, acho que direto da Inglaterra, e já vai fazer uma pergunta para você aqui. Então, ele fala assim, primeiro, Zeca, seu argumento me parece ótimo. Precisaria haver mais patentes valiosas de empresa, mas
exposição à competição internacional. A pergunta é a seguinte: a consequência natural seria que o grande desafio para a pesquisa no Brasil é ter muito mais pesquisa sendo feita em empresas. Como vamos conseguir isso? Abrindo a economia. E que eu não tenho a chave de como isso pode ser feito. Quer dizer, enquanto nós não abrirmos a economia, não tem estímulo para as empresas serem competitivas aqui. Elas estão atendendo o mercado local, os dados mostram claramente, quer dizer, e são diferenças brutais essas. Mesmo com vizinhos nossos, como Chile, com o México, já a diferença já fica muito grande, mas alguém pode dizer que o México é a proximidade com os Estados Unidos. Quer dizer, isso não tem como as empresas terem esse estímulo. Quer dizer, há uma série de medidas para destravar isso, as leis estão melhorando, até estão favorecendo a interação com a universidade, mas eu imagino, eu já fiz essa pergunta para economistas, enquanto pró-reitor, ninguém tem essa resposta. Quer dizer, como é que nós vamos abrir a economia? Quer dizer, eu acho que todos vão se lembrar, eu não estava no Brasil na época, mas o Collor parece que deu um primeiro pontapé na porta. Eu não gosto de falar muito daquela época, eu não estava vivendo no Brasil naquela época. Mas houve algumas mudanças naquele momento. Quer dizer, como é que nós vamos fazer isso numa escala maior? Porque, evidentemente, que nós temos exemplos de estoques de conhecimento gerados pela nossa academia, pelos nossos que foram aproveitados pelas empresas. Então, esses exemplos podem ser vistos no agrobusiness, pode ser visto na Embraer, pode ser visto na Petrobras, quer dizer, mas isso sempre são exceções, poucos exemplos. Para a gente ter intensidade, quer dizer, São Paulo não ter um parque tecnológico e ter a maior universidade de pesquisa, mas não faz o menor sentido. Ainda mais quando você imagina ou considera que o PIB de São Paulo é praticamente uma Espanha. Então, tá bom, nós somos dependentes do sistema federal e tudo, mas não é possível que a gente não consiga fazer melhor do que a gente está fazendo. O nosso colega aqui também, Hamilton, né, Varela, as universidades brasileiras têm avançado muito lentamente nos rankings internacionais, né? O que precisamos fazer? Algumas questões estão sendo melhoradas. Quer dizer, nós não vamos ter aqui os prêmios Nobel e nem temos dinheiro para contratar, para não repatriar, mas para trazer um prêmio Nobel. Então, alguns desses indicadores levam isso em consideração. Eu acho que a grande oportunidade que nós temos primeiro, eu disse que tem um problema macro, que é esse da economia fechada. Mas isso não inibe que a gente faça as outras ações, ainda que a sensação de enxugar gelo, quando a gente melhora o resto, mas não melhora aquilo. Mas digamos assim, nesse domínio do enxugar gelo, melhorar a eficiência, eu creio que nós vamos ter que começar a ter universidades mais focadas, com missão mais clara, entendimento. Por exemplo, imagina que você tem 3 universidades paulistas com vocações distintas. Uma delas para fazer uma coisa e 2 delas para fazerem outra. E se nós tivermos um governador que simplesmente, na hora de olhar os números, saber se as coisas estão indo bem, vai olhar o custo de aluno em cada uma delas. Ou se eu tiver 2 que são universidades de pesquisa, a conta não vai fechar, porque o custo por aluno vai ser muito alto. E ele vai estar tentado a ligar para os reitores e falar: vocês não querem aumentar o número de alunos? Não. A universidade de pesquisa não pode fazer isso. Tem um dado interessante que eu acho que vale a pena também a gente considerar, e está um pouco ligado a essa pergunta do Hamilton. Quer dizer, a USP está bem ou está mal? Ela acabou de sair do ranking no D, ela melhorou aí, está entre 200 e 250. Quer dizer, o quanto que ela pode melhorar? Pessoas que estão começando a olhar isso em mais detalhes, começaram a fazer a pergunta: olha, vamos dar uma olhada quantas universidades maiores do que a USP estão na frente dela? Ou do mesmo tamanho? Só tem uma, a Universidade de Toronto. Então, a USP é um ambiente, para efeito só de comparação, quase 90 mil alunos, quase 6 mil alunos, uns 15 mil servidores. Lembra que nós fizemos um PIDV e diminuiu o número, mas mais ou menos,
Ou seja, para qualquer medida, é uma universidade muito grande. Quando você olha os rankings e pergunta quem maior ou do tamanho da USP está à frente da USP, eu acho que só tem uma, e é a Universidade de Toronto. E que ela é muito vocacionada para ser uma universidade de pesquisa. Então, eu creio que nós podemos aprender um pouco com isso. Primeiro, nós temos que ter cuidado com o tamanho. Evidentemente que tem vantagens, mas tem também desvantagens. Como é que nós podemos fazer o melhor uso desses recursos que nós temos? No estado de São Paulo, que é talvez onde a gente possa atuar um pouco mais, as coisas estão mais equilibradas. Quer dizer, como é que eu acho que nós vamos ter que começar a pensar em universidades mais vocacionadas. Não é uma discussão simples. Você mesmo, Hélio, já colocou, corporativismo é importante, e nem todos estão abertos para fazer essa discussão, o que eu acho que é uma das principais dificuldades que nós temos. Não é? Quer dizer, a gente quer saber quem é do time A e quem é do time B. E não tem time A e time B. No ambiente acadêmico, muito pelo contrário, tem dezenas, centenas de times. Cada um de nós acha que isso é um time sozinho. Né? Então, eu acho que essa discussão vai ter que ser encaminhada. Então, respondendo para o Hamilton, eu acho que a curto prazo, vocacionando um pouco melhor as nossas universidades, dirigindo, tem a ver com a pergunta que o Hélio fez, como é que nós vamos melhorar a relação de pós-docs? Não vai ser com passe de mágica. Não vai ser com o Brito ou com o sucessor do Brito, dando mais vagas de pós-doc isoladamente. Vai ter que ser uma ação concertada. Quer dizer, a FAPESP facilitou, quando você tinha um projeto temático, já quase que você tinha um facilitador, ou os grandes projetos para terem pós-docs, não é suficiente, nós vamos ter que ter mais, dentro das universidades. Nós procuramos, uma época, dar prêmio para quem tinha pós-doc. É? Quer dizer, é uma forma de reconhecimento e dizer, é para lá que nós temos que andar. Então, eu acho que vocacionar muito bem as universidades vai ser uma questão importante. Ainda aqui o Brito diz o seguinte, no caso de pesquisa e desenvolvimento em empresas, talvez uma soma, mais abertura, prudentemente, e condicionar um pouco mais acesso a incentivos à busca de mercado mundial. Como é que você vê isso? Eu acho que é por aí. Tem uma questão que nós não falamos ainda, que a universidade não faz milagre. A gente pega o que vem de baixo. Ensino básico e fundamental. Isso é um problema que tem que mudar também, senão a gente não vai mudar a universidade. Quer dizer, a universidade de pesquisa, então a USP, ela até, hoje eu diria, os alunos chegam à USP, seja pela FUVEST, seja pelo Enem, o que for. As universidades americanas, elas vão atrás dos valores. Quer dizer, a nossa universidade, quanto maior, eu falo, não, vinde a mim. Não. Como que nós vamos atrás das melhores pessoas? Quer dizer, uma das questões que foi interessante para a USP começar a participar dos exames nacionais é pela questão de que eu quero saber o melhor indivíduo em Manaus, ou o melhor indivíduo de Belém, se quiser fazer faculdade de medicina, eu quero que ele venha para a USP. Porque ele não vai ter um recurso, eventualmente, se ele não for de uma pessoa de posse, de poder pegar um avião e vir fazer o exame. Então, essa questão que mesmo dentro da USP não foi discutida, e eu não tenho conhecimento, mas acho que também não foi discutida na Unicamp e na Unesp, é que nós temos que mudar a forma de selecionar nossos alunos. Quer dizer, nós não temos que ter uma atividade passiva, que as pessoas vivem fazendo, nós temos que ir atrás dela. Quer dizer, a USP já fez alguns movimentos, quando era pró-reitor, disseram que era impossível fazer, que você ia atrás dos medalhistas. Quer dizer, os medalhistas das Olimpíadas já são alguém que tem que ter um fast track para entrar nas universidades. Eu me lembro que até uma das discussões era, não, mas se ele for um medalhista de química, ele só pode ir para química ou ir para... Eu falo, ele vai para onde ele quiser, ele é um medalhista, ele é muito bom, eu quero ele dentro da universidade. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que... É necessário, nessa revocacionamento da universidade, mudar esses padrões. Uma universidade de pesquisa, ela não pode esperar os alunos chegarem na universidade. Ela vai ter que ir atrás, como é feito nos outros lugares do mundo. Né? Claro, isso
A questão também que eu também queria te colocar com relação a essa questão, que eu entendi de várias mensagens que você passou, uma é essa questão da abertura, né? Aonde esse problema poderia ser resolvido? No Congresso, no governo do Estado, aonde é que esse tipo de agenda de discussão, né, poderia ser feita na tua visão? Bom, evidentemente que eu esperaria que a Fiesp, quando eu era aluno de faculdade, e a gente fazia greve e tal, o grande problema era a Fiesp, que a gente achava super poderosa. Hoje, as pessoas lá parecem que estão com lenço chorando. Quer dizer, então, evidentemente que nós temos a nossa, especialmente aqui no estado de São Paulo, empresas, lideranças muito fortes. Agora, isso precisa ser feito em vários ambientes, mas certamente tem que desembocar no legislativo, seja municipal, o estadual e o federal. Se você não tiver a regulamentação, nada vai acontecer. Quer dizer, não só a abertura, mas depois toda essa regulamentação que tem para que o que o Brito mencionou vá acontecer. Quer dizer, as empresas têm vantagem em fazer investimento, as empresas, hoje, há uma briga dentro da universidade, como é que a gente vai atrás das empresas? É o contrário, as empresas que deveriam estar lá dentro da universidade nos procurando. Quer dizer, e todo aquele caminho, o regramento recente permite muito bem agora, regulamento o trânsito de pessoas para dentro, de fora para dentro da universidade e de dentro para fora da universidade. Isso não tinha. Agora está regulamentado. O que nós precisamos agora é essa outra regulamentação numa escala maior, que é deixar de ser um país voltado para dentro. E contente com isso, porque tem uma série de commodities. Evidentemente que o agrobusiness é chamado commodity, mas não é, né? No sentido que nós estamos falando, talvez uma das questões mais fruto de tecnologia que nós temos, né? Quer dizer, a nossa grande dificuldade de falar com o mundo exterior é dizer que não é porque nós estamos queimando terra ou acabando com a Amazônia, é porque nós aumentamos a nossa produtividade numa escala que ninguém aproveitou, seja por utilização de solo, seja por melhoria dos cultivares, quer dizer, então, aquilo que começou na Exalc, Embrapa, e continua aí com vários outros atores, quer dizer, isso não é uma história ao acaso, porque nós estamos num país tropical, quer dizer, isso aí precisou de tecnologia, ciência por trás. Então, dá para fazer. Agora, tem que ter toda a regulamentação. Infelizmente, nós estamos importando ainda adubo, né? Vocês viram que é uma grande parcela da nossa pauta de importações. A outra questão que você colocou, que você ressaltou várias vezes, é essa questão da inexistência de um parque tecnológico. Por que você acha isso importante e como isso deveria ser feito, na tua opinião, para que isso acontecesse? Ele é parte de um contínuo. Você tem, então, didaticamente, coisas bem separadas. O que é uma universidade, o que é um instituto de pesquisa e o que é um laboratório de uma empresa. E aonde você diz, olha, então aqui o conhecimento fundamental, ele caminha e vai. Até isso tem uma certa vocação, mas evidentemente a coisa é muito mais complexa e muito mais entrelaçada. Agora, esse entrelaçamento precisa existir, ele não é aleatório. Esse é o problema. Quer dizer, ele pode até acontecer, ele tem que ser forçado. Você tem que ter os ambientes onde isso é forçado. Então, por exemplo, para que a USP possa exercer o papel que ela tem de ser a maior universidade de pesquisa abaixo do Equador, tá? Pelo menos aqui na América Latina, ela tem que ter os ambientes onde ela está conversando com quem vai pegar o conhecimento fundamental e transformar em riqueza. Claro que tem o IPT ali do lado, claro que tem o Butantan, que são... Mas isso tem que ser feito numa escala maior. E hoje em dia, até com o envolvimento de empresas pequenas, que são as grandes motores para empregar pessoas, etc., e que precisam também de auxílio. Então, é aí que entra o parque tecnológico. Quer dizer, e é inconcebível que a maior universidade do país, na maior metrópole, que tem quase 2/3 do PIB do que seria uma Espanha, não disponha desse instrumento. Esse ambiente
seria fundamental. Nós temos, inclusive, o terreno, seria o CEAGESP, né, que seria a questão ideal. Tem quase 600 mil metros quadrados ali, esperando para que isso aconteça. Quer dizer, passam-se gerações e isso não acontece. E isso poderia revolucionar, porque não é que a universidade vai parar de fazer o que ela está fazendo, mas é que as oportunidades vão ser aproveitadas. Então, precisa ter... Uma universidade nunca vai ser uma empresa e uma empresa nunca vai ser uma universidade. É por isso que você tem que ter alguns ambientes que são neutros, onde você se encontra. A lógica de quem está desenvolvendo um produto é muito diferente. É por isso que, às vezes, o pai de uma ideia, o pai de uma invenção, não é o melhor para desenvolver o produto. Ele vai lá e vai atrapalhar. Porque quem está desenvolvendo o produto tem outra lógica. E nós não precisamos misturar as lógicas. A universidade é boa no que ela faz, a empresa é boa no que ela faz, só que você tem que ter, não de maneira aleatória, mas você tem que ter de maneira forçada. Evidentemente que nós temos a maior incubadora do Brasil, que é adjacente ao campus, não é? Quer dizer, ali no IPEM, isso é fundamental, o CIETEC, mas não é o suficiente. Nós precisamos ter coisas que tenham uma escala maior. Então, quer dizer, nós teríamos a universidade, nós teríamos os institutos que estão ali, tem o CIETEC, e depois você teria esse contínuo de ter um parque tecnológico do tamanho que é necessário, com âncoras. Quer dizer, é só visitar os outros parques, quer dizer, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, algumas décadas atrás, o nosso saudoso João Steiner participou disso, né, a criação desses vários, a parte da regulamentação que fez com que esses parques fossem conhecidos, e lá você encontra desde âncoras, grandes empresas, como pequenas empresas. Você vai, por exemplo, em Piracicaba, no Parque Tecnológico, e você vê que algumas empresas, elas têm os seus laboratórios, mas mantêm um dentro do Parque Tecnológico. Por quê? Porque ela tem que estar no ambiente. Mas que loucura, ela está ali a 2 quilômetros do parque, mas ela mantém um laboratório. Sim, ela tem que estar lá dentro, porque é ali que tem a efervescência das coisas que estão acontecendo. Quer dizer, ela fez uma coisa... Só o que não pode acontecer é não ter o Parque Tecnológico. Deixa eu também, você como foi pró-reitor de pesquisa também, uma das coisas que eu sinto, né, quando estava nativa na universidade, a dificuldade muito grande de as pessoas, os pesquisadores tempo integral, se envolver com atividades de parceria, né? Então, tem todo aquele procedimento, você só pode ter 8 horas por semana, tem todo um processo, precisa passar pelo departamento, depois pela congregação, depois vai naquele setor, na CERT, né? Aí toda uma questão de relatório, e sim. Como você vê que isso, você não acha que isso tudo engessa demais a participação do pesquisador que tem capacidade com o meio externo? Uma das coisas que a gente usa na pesquisa biomédica é o chamado um camundongo transgênico. Ele é geneticamente modificado. Você tem ideia o que é importar um camundongo, qualquer camundongo, mas vamos dizer um camundongo transgênico aqui para o Brasil? É um inferno. Bom, mas e para importar para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos? É um inferno igual. Só que o pesquisador não toma conhecimento. Tem alguém que sabe o caminho das pedras, ele tem o grant dele, ele tem o escritório de apoio na universidade, e aquilo lá está atrás de um muro. A mesma coisa para nós aqui no Brasil importar um animal, se ele não for feito pela FAPESP, é um inferno. Que você tem que correr atrás de tudo. E não é o docente que tem que correr atrás de tudo isso. Evidentemente. Mas o docente tem que estar focado no que ele sabe fazer. Da mesma maneira que não são docentes que vão fazer a gestão da universidade. Eu tenho que ter pessoas, técnicos, bem formados, de carreira. Quer dizer, o que você tem que ter é quase que um board que determina o que a burocracia vai fazer. Quer dizer, um reitor que tem que saber o que aconteceu desde o pneu da Kombi se furou até o último contrato internacional que ele vai fazer, ele vai perder tempo. Ele vai fazer micromédio, não vai fazer nada. Quer dizer, nós temos que profissionalizar as atividades e deixar o professor fazer o que ele tem que fazer. Então, nesse sentido, a regulamentação melhorou, mas o trabalho é igual o que você falou.
docente não devia nem estar sabendo qual é a regra. Alguém sabe a regra para ele. Esse é o problema, Hélio. Nós aqui na universidade, nós todos fazemos tudo. As universidades têm que fazer, ela pode estar em qualquer estado da federação, ela tem que ser igual à USP e tudo. A pós-graduação é o mesmo regramento. O docente tem que fazer tudo. Não vai funcionar. Tem que haver aí uma ruptura, como você falou, né? Quer dizer... É isso. A divisão de trabalho existe para isso e o instinto de cooperação foi o que nos diferenciou do resto. Agora, nós não quisemos abrir mão de mais nada. A complexidade aumentou e cada um quis manter a complexidade. Não vai dar certo. Deixa eu, assim, a gente já ultrapassou um pouco, mas tem muitas perguntas, eu não queria deixar de fazer também. Então, se você me permitir, a gente vai estender um pouquinho mais aí para poder atender as perguntas de vários colegas aí. Então, eu vou começar aqui com o professor Cardoso, né, que fez a pergunta. Nosso indicador de produção científica é adequado, a meu ver, mas não se reflete no índice global de inovação. Nossa pesquisa está refletindo o esforço de inovação? Como atrelar a pesquisa à inovação? Eu acho que a inovação ela vai acontecer com a participação dos docentes, especialmente nesses ambientes comuns. Quer dizer, pode ser que lá na Poli, no laboratório do professor Cardoso e tal, existam pessoas fazendo inovação, aqui na medicina também, pode acontecer. Mas o grosso da inovação deve acontecer nesses espaços comuns, que são fora da universidade. E eu acho que o pesquisador universitário, ele, de maneira geral, ele tem que ser avaliado pelos indicadores de produção acadêmica, não é? de papers e assim por diante. Conforme eu disse, a Harvard não fez uma decisão, 70% é pelo sarrafo de dedicação exclusiva e assim por diante. Ah, mas eu tenho uma pessoa que é super criativa, faz inovação, não tem problema nenhum. Então, nós vamos ter que auscultar, poder pegar aqueles elementos para reconhecer o que essa pessoa está fazendo. Agora, eu não me preocuparia, num primeiro momento, em separar muito isso. Eu acho que os indicadores são bons. O problema todo de você ficar focando muito na inovação é que você vai solicitar algo para alguém que não tem a vocação para isso. Quer dizer, a vocação da inovação, não que ela não aconteça na universidade, mas não é da universidade. A universidade não tem o dinamismo, a flexibilidade que uma startup tem, que uma grande empresa que vai lá e decide fazer o Bell's Lab, quer dizer, por causa do monopólio que ela tinha, da mesma maneira como a Petrobras, ela criou um instituto com dezenas de onde saíram e atraíram também dezenas de prêmios Nobel. Quer dizer, aquilo lá você tinha pesquisa fundamental e, eventualmente, fazendo também a inovação. Mas não é o normal da universidade. Ah, mas a universidade não pode fazer patente, não pode... É claro que pode. Mas ela nunca vai ser na intensidade que tem que ser feita fora. E aí a confusão de quem faz o quê. Quer dizer, então, eu não tenho absolutamente nada contra, eu estou envolvido, tenho patentes, faço inovação. Mas eu digo, mas o grosso da minha atividade é feita academicamente. Ah, mas eu tenho um docente que ele tem a oportunidade de fazer. Ótimo, esse docente nós vamos olhar dessa maneira, não tem problema nenhum. Quer dizer, se eu tiver resolvido o problema para 80% dos docentes, com especificidade de 20%, nós podemos lidar. Quer dizer, o que nós não podemos é fazer uma colcha de retalhos. Essa é a minha preocupação. Quer dizer, evidentemente que o professor Cardoso sabe disso, já foi diretor da universidade, e esse é um dilema que nós temos. Como é que nós vamos resolver? Mas eu não quero simplificar algo que é complexo, mas eu acho que nós deveríamos deixar mais claro qual é a nossa missão. Porque se eu pegar a maior parte das pessoas que estão alinhadas com isso, os que estão fora da curva é fácil você avaliar e não perder. O que não pode é aquilo lá se tornar a regra dentro da universidade. Ela não é vocacionada para aquilo, ela não tem as melhores condições para fazer a inovação. Ah, mas ela não pode fazer? Evidentemente que pode e vai fazer e está fazendo. Mas os indicadores eu acho que vão ter que ser priorizar talvez o que a Universidade de Pesquisa faz.
Deixa eu ver aqui uma pergunta do nosso colega Espero Morato. Ele pergunta assim: a lei do bem que incentiva a pesquisa e desenvolvimento nas empresas já está regulamentada, mas o fechamento da economia atrapalha. Qual seria o caminho para destravar isso? É isso mesmo. Acho que o Espero, que conhece muito bem isso, é um inovador, foi lá para a Cietec, fez coisa, nucleou empresas e tal. Bom, o que é que a gente faz? A primeira coisa da lei do bem, ela serviu muito para a universidade porque ela, digamos assim, estabeleceu o regramento para quem é de fora da universidade entrar na universidade, quem é de dentro da universidade sair da universidade. Isso é muito bom. Mas ela não pega essa outra dimensão que é essa decisão do país de abrir sua economia. Isso vai ter que ser feito em outros fóruns e, conforme já foi mencionado aqui, vai exigir, evidentemente, que o legislativo federal, mas também o estadual e o municipal. Se lembrem que para fazer um parque tecnológico, eu preciso de regra também da cidade. Quer dizer, tudo isso é necessário, essa integração. Agora, a China está dizendo que vai aumentar 10% de investimento em P&D e os nossos gestores estão caçando Pokémon no Ibirapuera. É um problema. Isso aí como você falou, né, uma questão que precisa... tem agora o nosso colega também, que é o Boris, que você conhece, ele decidiu aí enfrentar em junho que vem a próxima eleição lá para a Fiesp. E vai estar, inclusive, a gente ficou de tentar desenvolver algumas atividades, algumas sugestões. Talvez essa sugestão de destravar a economia seria uma coisa interessante para ele, não? O que você acha, Krieger? Eu acho que é fundamental. Ele, melhor do que eu, sabe a queda que ocorreu da participação da indústria, especialmente no Brasil, mas especialmente em São Paulo, que é o grande centro, da participação da indústria no PIB. Quer dizer, é uma lástima, porque nós temos oportunidades. Imagina, nós, maior exportador de ferro, estamos importando aço processado. Quer dizer, é uma maluquice tudo isso, gente. Agora, evidentemente que essas questões, elas envolvem as questões tributárias, trabalhistas, nós já abordamos aqui a questão educacional, quer dizer, elas são coisas interligadas, não tem varinha, e por isso que eu não estou titubeando, eu não tenho a resposta, mas precisa ter um projeto de Estado para que a gente, dizer, ele na Fiesp talvez consiga contribuir para isso, que não vai ser numa gestão, não vai ser um gestor, seja ele da universidade, ou seja ele um prefeito ou de um governador, tem que ser uma decisão de país para que nas próximas décadas a gente corra atrás do prejuízo. A vantagem é que não precisa ser inventado nada. Nós já vimos que funciona num lugar, até a tropicalização que será necessária, é mais fácil a gente pensar nisso, quer dizer, como é que nós vamos adaptar para cá. Mas já existem o regramento para isso e eventuais soluções. Agora, o problema é vencer. A outra coisa que eu acho que, se me permite, Hélio, é a nossa pouca capacidade de aceitar liderança aqui no país. Quer dizer, aqui você elege um cara e logo no dia seguinte, olha, mas ele não pode ter muito poder, não, hein? Então, a gente amarra tudo. Quer dizer, no fim, você cria um sistema que você tem um chefe de departamento e tem um conselho que tem quase 2/3 dos membros do departamento. A Universidade de São Paulo é assim. Quer dizer, como é que você vai fazer gestão? O que você vai conseguir fazer num departamento em situação dessa? Primeiro, se der alguma coisa errada, certamente a culpa vai ser sua. E se der alguma coisa certa, ela vai estar tão diluída, porque tem tantas pessoas participando daquilo lá, e você, na realidade, é uma assembleia, uma reunião de departamento. Quer dizer, eu não consigo imaginar. Quer dizer, você vai numa universidade americana, quem são as pessoas poderosas? É o chairman do departamento, é o chefe do departamento, é o dean da faculdade e é o reitor. Não estou sugerindo que seja assim, mas, por exemplo, a média de tempo dos reitores da Harvard e da Stanford é 16 anos. Bom, mas entra um assessor do Clinton, fala uma bobagem, fica 1 ano. Tem isso, tem a possibilidade de tirar. Quer dizer, eventualmente fica 16 anos. A gente fica aqui, não, mas o cara vai ficar muito tempo, é isso, é aquilo.
Quer dizer, é um outro modelo. O fato é o seguinte, os nossos modelos não estão trazendo eficiência, nós temos que repensar isso. Como é que é feita a gestão da universidade? Do que depende da gente. Quer dizer, nós não temos autonomia. Claro que nós não vamos mudar o país, seria importante mudar o país também, e é necessário porque nós dependemos disso. Mas tem mudanças que nós poderíamos estar fazendo no âmbito da universidade. E são necessárias essas mudanças. Essa é uma... Só eu queria, então, para encerrar, fazer uma pergunta que eu fiz também para o professor Fábio. Você está na Faculdade de Medicina e, com certeza, deve ter utilizado a fundação da Faculdade de Medicina. Ele me comentou que o ano passado ela, eventualmente, movimentou quase 1 bilhão. Né? E a estrutura toda para que essa estrutura funcionasse, acho que é 1, alguma coisa, 1, sei lá, não chega a 2% desse 1 bilhão é usado na gestão. Como que você vê essa questão das fundações ajudando as universidades também? Isso você acha que é um passo que poderia ajudar a melhoria da nossa gestão ou não? Bom, esse é um assunto, para mim, muito particular, porque, na realidade, eu faço uso da Fundação Faculdade de Medicina, mas eu dependo da Fundação Zerbini. A Fundação Zerbini foi a primeira fundação a ser criada de apoio quando foi criado o INCOR. E o INCOR não existiria sem ela. Evidentemente que o foco dela é o hospital, mas foi criada uma carreira de pesquisador, da qual eu faço parte, inclusive, e que permite fazer dedicação exclusiva em pesquisa, embora na universidade eu estou tempo parcial, é o único emprego que eu tenho. Oficialmente, na universidade, eu estou tempo parcial. Então, ela é fundamental. Eu gostaria só de chamar a atenção que o Brasil é um país gozado. Ele cria um mecanismo fundacional e logo depois, que é para dar dinamismo e tudo, vem os regulamentadores e falam, não, você está com as asinhas muito, daí diminui. Aí nós vamos lá e criamos a OS. Aí a OS, daqui a pouco, não, começa a reduzir. Então, eu não sei qual é o nome, se é fundacional, se é uma fundação, se é uma OS, mas nós temos que ter mecanismos que sejam transparentes e que tenham a agilidade necessária para a atividade do que a gente faz. Eu não gostaria de me alongar muito, mas eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tinha retornado dos Estados Unidos, não fazia muito, era um jovem docente, e, por ocasião de uma eleição de reitor, se eu não me engano, quem foi eleito foi a professora Sueli, e vocês se lembram que no processo eleitoral existem várias daquelas visitas às universidades, onde tem um debate e assim por diante. E os reitores, os candidatos apresentaram suas plataformas, e logo quando abriu a palavra, esse jovem docente foi o primeiro a levantar a mão. E para a infelicidade do meu diretor, ele me deu a palavra. E a minha primeira pergunta foi, eu gostaria de saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre desobediência civil. Foi aquele silêncio no anfiteatro, o diretor quase que me fuzilou olhando, mas daqueles 5 segundos que ninguém falava nada, eu voltei a falar e falei, deixa eu explicar melhor. E a questão que eu queria colocar era a questão das patentes. Na época, então isso já faz vários anos, eu falei, como é que é possível alguém fazer uma patente na universidade que, eventualmente, você vai ter que fazer um pregão ou vai ter que fazer? Isso é inconcebível. E como é que a Universidade de São Paulo, que tem a mais renovada escola de direito, não é capaz de chamar algumas pessoas e fazer uma desobediência civil para dizer isso não vai ser feito assim e a Universidade de São Paulo vai quebrar a regra? É óbvio que ela não vai quebrar a regra, ela está chamando atenção para que, talvez, a Assembleia do Estado, a Assembleia, né, possa fazer as mudanças necessárias. Então, eu acho que a universidade ela tem papéis, principalmente as grandes universidades, que elas não estão utilizando. Da mesma maneira que o colega vai tentar fazer na Fiesp, eu acho que tem coisas que a universidade precisa fazer também. Ela vai ter que mostrar para a sociedade. Nós temos uma dificuldade de mostrar o caminho, isso. E nós temos que dizer, é inconcebível a forma que nós estamos atuando. E é possível você ter agilidade na gestão, sendo transparente, com regras, estando submetido, não é que cada um vai fazer qualquer coisa. Agora, então, nesse sentido, as fundações são importantes, mas vários vão dizer que elas já estão
várias coisas elas já não podem fazer, que elas podiam fazer no passado. Agora estão as OS, e assim vai. O fato é o seguinte, nós precisamos, a despeito da lei do bem, etc., aprimorar os instrumentos de gestão da universidade, especialmente aqueles que estão ligados ao desenvolvimento da pesquisa, para que ela possa fazer, de forma mais eficaz, esse contínuo com as startups, os parques tecnológicos e as grandes empresas para desenvolver transformação de conhecimento em riqueza. Bom, a gente até passou 20 minutos, porque a conversa está muito boa e realmente você praticamente fez o trajeto completo aí dos problemas que a gente está passando nessa hora da pesquisa no Brasil. Eu queria, então, agradecer, dizer também que várias perguntas eu não tive condição de fazer, todas elas eu vou mandar para o professor Krieger também, são colegas nossos que podem depois ser respondidos. Vocês me desculpem, mas realmente não houve a possibilidade de passar todas as perguntas para o professor nesse momento. Queria agradecer a presença de todos vocês aí no YouTube e vou passar diretamente a palavra para o professor Krieger para ele fazer as considerações finais para a gente encerrar essa histórica web seminar. Por favor. Eu só queria cumprimentar novamente você, Hélio, e os colegas que estão aí, e dizer que foi um prazer, continue, né? É isso aí, eu te agradeço mais uma vez. Eu acho que o teu som aí sumiu um pouquinho aí na tua consideração final, até se você quiser repetir. Acho que congelou aí. Mas, enfim, Krieger, queria te agradecer mais uma vez pela presença, por tudo que você fez. Esse vídeo está sendo gravado, a gente vai depois devidamente editar ele. E dizer, então, a todos, agradecendo novamente a presença, desejando uma boa noite a todos. E na terça-feira a gente continua novamente. Um abraço a todos, obrigado e até a próxima.